Seja muito bem-vindo ao Multitouch Podcast, o podcast oficial da Qualipix. É um prazer falar com você, eu sou o Daniel Ribeiro, a gente está aqui na Qualipix e a gente vai semanalmente postar esse podcast e a gente vai falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal e sobre histórias, claro. O primeiro tema do nosso primeiro episódio do nosso podcast é a inteligência artificial. A gente vai falar especificamente do ChatGPT, essa ferramenta que foi lançada recentemente e de forma surpreendente vem atingindo aí um grande número de usuários de uma forma muito rápida. Então, a gente vai começar falando sobre o conceito de ChatGPT. Mas antes eu vou te contar quem vai ser o nosso primeiro entrevistado. Vai ser o próprio ChatGPT. A gente vai entrevistar a ferramenta. Vamos ver o que isso vai dar. Pessoal, o ChatGPT é um gerador de texto, é uma ferramenta, um aplicativo desenvolvido pela OpenAI, é uma empresa, inclusive o Elon Musk foi um dos fundadores, que ele é sócio fundador também do PayPal, SpaceX, Starlink, é um dos homens mais ricos do mundo, inclusive. Hoje ele não faz mais parte do quadro societário, mas é uma referência interessante. Para vocês terem uma ideia, o ChatGPT tem um poder de viralização tão grande, fazendo um comparativo, o telefone levou 70 anos para atingir 100 milhões de usuários do mundo todo. O smartphone, 16 anos. O Facebook e o Instagram, 3 anos. O ChatGPT, em apenas 2 meses, atingiu 100 milhões de usuários no mundo todo. E esse número já está desatualizado. Especialistas acreditam que ainda em 2023 a ferramenta ChatGPT vai atingir 1 bilhão de usuários. E se você me perguntar se eu acho que essa inteligência artificial vai substituir profissionais, eu acredito que não. Mas eu acredito que profissionais que dominam a inteligência artificial vão substituir profissionais que não dominam a inteligência artificial. Então é bem importante que você conheça essa ferramenta. Há poucos dias eu conheci, comecei a utilizar, já estou utilizando no meu trabalho, é realmente uma ferramenta incrível. E a gente vai conseguir fazer esse teste aqui ao vivo, né? De forma simultânea, aqui em tempo real, no ChatGPT. Então, vamos lá, eu vou informar o ChatGPT que ele vai ser o primeiro convidado do meu podcast. ChatGPT, você é o primeiro convidado do meu podcast, ok? Claro! Fico honrado em ser o primeiro convidado do seu podcast. Como posso ajudar e em que tópico você gostaria de discutir? Estou à disposição para participar e compartilhar conhecimentos. Comece dando boas-vindas ao nosso público. Claro! Com muito prazer, gostaria de dar as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast. É uma grande alegria estar aqui como o primeiro convidado desta incrível jornada auditiva. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam tão animados quanto eu para explorarmos juntos diversos tópicos interessantes e envolventes ao longo deste episódio. Estou aqui para compartilhar conhecimento, trocar ideias e, acima de tudo, proporcionar uma experiência agradável e enriquecedora para todos. Agradeço a oportunidade e espero que você escutam o programa tanto quanto eu estou animado para fazer parte dele. Vamos começar essa conversa e desfrutar de momentos únicos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos ao podcast. Incrível, né? O diferencial do ChatGPT é justamente isso. É a habilidade que ele tem de entender o que eu estou pedindo. Eu posso, inclusive, pedir para ele ser um pouco mais objetivo nas respostas, né? E o que diferencia ele do Google, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente conhece há muitos anos, é a capacidade de continuar aquele assunto. Quando eu pergunto alguma coisa para o Google, ele me responde de forma padronizada e não consegue alterar as respostas e não consegue continuar. Então, o ChatGPT é a primeira ferramenta na história que consegue compreender o que a gente está falando e continuar essa conversa. Bom, ele deu as boas-vindas
Então eu vou perguntar para ele o que ele acha, aliás, qual é o conceito do ChatGPT. Em apenas um parágrafo, me diga o que é o ChatGPT. O ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, que faz parte da família GPT. Utilizando a arquitetura Transformer, o GPT é treinado em grandes quantidades de texto para aprender padrões linguísticos, permitindo que compreenda e gere texto de maneira coerente e contextualmente relevante. É capaz de responder perguntas, auxiliar em tarefas linguísticas diversas e até mesmo simular conversas humanas. Sua capacidade de aprendizado e adaptação o torna uma ferramenta poderosa para diversas aplicações, desde assistentes virtuais até análises de texto em larga escala. Legal, né? Não é muito claro qual é a base de dados do ChatGPT, mas especialistas falam que tudo que foi incluído na internet nas últimas décadas ele utiliza como base de dados. O Wikipedia completamente, o YouTube, textos, imagens. Então, tudo que a gente utilizou na internet nas últimas décadas, ele utiliza como referência para dar essas respostas para a gente. Antes de continuar, eu quero falar do nosso patrocinador, do criador desse podcast, que é a Qualipix. Vou convidar para você conhecer o site da Qualipix. A Qualipix fabrica dispositivo interativo touchscreen para empresa, para escola, para gestão à vista, para reunião, TVs entre 32 e 75 polegadas. A gente transforma a TV convencional, sua TV que você tem na sua casa, em touchscreen, através de um dispositivo. E a gente tem também um display touch um display com touch nativo, exatamente esse equipamento que está atrás de mim. Então confere lá que juntamente com essa inovação da inteligência artificial, o touchscreen pode ser bastante útil para você também. Então eu vou aproveitar e vou perguntar como é que a gente pode utilizar o touchscreen com o ChatGPT. Em apenas 3 frases, me diga como eu posso utilizar uma TV touchscreen com o ChatGPT. Para utilizar uma TV touchscreen com o ChatGPT, primeiro, verifique se a TV suporta interações táteis. Acesse o ChatGPT através de um navegador web na TV. Em seguida, utilize a tela sensível ao toque para digitar perguntas e receber respostas do ChatGPT, possibilitando uma experiência interativa e intuitiva. Lembre-se de que a qualidade da experiência pode variar com base no navegador e na compatibilidade do software. Então a gente pode utilizar uma TV Touch juntamente com a inteligência artificial. Eu já perguntei isso para o ChatGPT algumas vezes, ele responde cada vez de forma diferente. Inclusive, o poder viral dessa ferramenta é muito grande, né? Quando a gente conhece, há poucos dias eu conheci, a gente percebe que em várias tarefas do nosso dia a dia a gente pode utilizar. Para criar um texto, para criar uma descrição de um vídeo no YouTube, um título, um e-mail, vocês vão ver alguns exemplos interessantes aí. Eu vou fazer uma pergunta para ele sobre medicina. De uma forma objetiva, me diga como o ChatGPT pode ser utilizado na medicina. O ChatGPT pode ser utilizado na medicina de várias maneiras, incluindo assistência a profissionais de saúde. Pode ser usado como uma ferramenta para responder a perguntas e fornecer informações sobre diagnósticos, tratamentos e medicamentos, auxiliando médicos e enfermeiros em suas práticas clínicas. Educação médica. O ChatGPT pode servir como um tutor virtual para estudantes de medicina, ajudando-os a revisar conceitos, responder a dúvidas e fornecer recursos de aprendizagem. Olha só. Eu vou pedir para você ser um pouco mais objetivo nessa resposta, ok?
Claro, peço desculpas pela resposta anterior. Vamos ser mais objetivos. O ChatGPT pode ser utilizado na medicina para assistentes virtuais que fornecem informações médicas para profissionais de saúde, aplicativos educacionais para estudantes de medicina, suporte a pacientes em aplicativos de saúde com respostas básicas a perguntas comuns. Lembrando sempre que o ChatGPT não substitui a consulta médica profissional. Bom, ele repetiu aqui o que eu falei, né? O profissional que domina a inteligência artificial vai substituir o profissional que não domina a inteligência artificial. Mas ele não pode ser usado com 100% ali como substituto profissional. Inclusive, todas as respostas devem ser revisadas. A gente não pode nunca confiar 100%. A gente tem que usar como uma ferramenta, que é uma ferramenta incrível, né? A gente vai passar para a área da educação. O ChatGPT pode ser utilizado de forma ampla na educação. Eu vou simular uma atividade. Vou pedir para ele fazer um resumo do descobrimento do Brasil de uma forma resumida e a gente vai dar sequência nessa atividade. Beleza? Vamos imaginar que eu sou professor de história e estou numa sala de aula e o tema é Descobrimento do Brasil. Em apenas 3 frases, por favor, resuma o descobrimento do Brasil. Provavelmente vai dar para a gente um pouquinho mais de 3 frases, 4, 5. Opa, ele até copiou aqui, ó. Descobrimento do Brasil. Opa, agora foi. Olha só, 4 frases. O descobrimento do Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500, quando a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje conhecemos como Brasil, em Porto Seguro, Bahia. A descoberta marcou o início do contato entre os nativos indígenas e os portugueses, levando à colonização e ao estabelecimento da presença portuguesa no país. Bom, vamos lá. Por favor, crie uma questão baseado nesse texto. Claro! Aqui está a questão baseada no texto sobre o descobrimento do Brasil. Qual foi a data e o local do descobrimento do Brasil? E qual a importância desse evento histórico? Legal, né? Então vamos imaginar que eu estou numa sala de aula com 50 alunos. Eu vou dar números para esses alunos, vou pedir para ele fazer um sorteio para um aluno fazer uma resposta. Por favor, escolha um número entre 1 e 50. O número 27 é de um aluno X. Eu vou pedir para ele fazer vou perguntar para ele, né? Qual foi a data e o local do descobrimento do Brasil e qual a importância desse evento histórico. Eu vou pedir para corrigir. Por favor, dê a resposta da questão anterior. Para a gente conferir, claro, né? Olha só, ele está dando a resposta para a gente conferir. Claro! A resposta da questão anterior sobre o descobrimento do Brasil é: a data do descobrimento do Brasil foi em 22 de abril de 1500, e o local foi Porto Seguro, na Bahia. Esse evento histórico marcou o início do contato entre os nativos indígenas e os portugueses, levando à colonização e ao estabelecimento da presença portuguesa no país. Incrível, né, gente? Vamos mudar de área, vamos para o direito. Vamos imaginar que eu sou um advogado, quero fazer um contrato de compra e venda de um imóvel. Vamos ver o que ele vai gerar. Eu vou disponibilizar esse PDF na descrição do vídeo, porque ele vai gerar um texto grande, mas você vai entender como é que ele faz como é que ele gera esse contrato para a gente. Por favor, crie um contrato de compra e venda de um apartamento em Belo Horizonte de R$200 mil, cujo comprador é o João da Silva e o vendedor é o Antônio Teixeira. Logo da imobiliária, olha só.
forma completa ele está gerando esse contrato para a gente. Eu vou colocar esse contrato aí em PDF para vocês. Na hora que ele terminar o texto, olha só, terminou, eu consigo copiar aqui. E lembrando, pessoal, que para acessar essa ferramenta é só acessar esse endereço aqui. E eu estou utilizando a versão gratuita, que é o ChatGPT 3.5. Já tem a forma paga, que eu não testei, mas eu estou achando incrível essa versão gratuita aqui. É o ChatGPT 4.0, que, segundo informações, é ainda mais inteligente. Ele consegue conversar com a gente de forma ainda mais fluida, né? Bom, já que a gente falou de direito, que é um assunto mais sério, eu vou pedir para ele ser um pouco mais informal, eu vou pedir para ele me contar uma piada. Vamos ver o que vai dar isso aí. ChatGPT, por favor, me conte uma piada. Vamos lá. Por que a bicicleta não consegue ficar em pé sozinha? Porque ela é duas rodas e óculos. Bom, essa piada foi bem robótica, né? Mas é interessante. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu vou pedir para o ChatGPT dar uma dica final para a gente de uma inovação tecnológica que ele acredita que é bem importante e relevante que a gente conheça. Eu fiz essa pergunta há poucos minutos atrás, ele respondeu que eu deveria conhecer o metaverso. Vamos ver o que ele vai sugerir para a gente agora aqui. Por favor, sugira uma inovação tecnológica lançada recentemente para que eu e meu público conheça. Olha só. Ele sugeriu o holograma tátil. Essa tecnologia combina projeção holográfica com feedback tátil, permitindo que os usuários interajam. Vou colocar o início do texto aqui. Claro! Uma inovação tecnológica recente é o holograma tátil. Essa tecnologia combina a projeção holográfica com feedback tátil, permitindo que os usuários interajam com objetos virtuais de forma mais realista. Por exemplo, é possível sentir a textura, forma e resistência de um objeto projetado no ar, como se ele estivesse fisicamente presente. Essa inovação tem o potencial de transformar a forma como interagimos com interfaces digitais, trazendo experiências mais imersivas e intuitivas em diversas áreas, como educação, design, jogos e saúde. Vale a pena acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia e suas aplicações futuras. Incrível, né, gente? Vou agradecer. Muito obrigado pela entrevista, ChatGPT. Foi um prazer. De nada. Fico feliz em ter participado da entrevista no seu podcast. Foi um prazer poder ajudar e compartilhar informações com você e seu público. Se precisar de qualquer outra coisa no futuro, não hesite em entrar em contato. Desejo muito sucesso para o seu podcast e para todos os seus projetos. Até mais! E a gente boa ainda, né? Bom, pessoal, a minha opinião do que vai acontecer nos próximos passos é o momento que o ChatGPT conseguir auxiliar a gente de uma forma mais individual, digamos assim. Vou te dar um exemplo. O momento que eu conseguir treinar o meu WhatsApp, por exemplo, que as respostas são sempre parecidas. O momento que o ChatGPT conseguir fazer essa referência do que eu conversei nos últimos meses para responder o meu cliente, eu acho que quando isso acontecer, realmente a gente vai entrar numa nova fase e, inclusive, existem simuladores de voz que, no futuro, um cliente pode me ligar, eu converso com o cliente pelo telefone, ele tem a impressão que está conversando comigo, mas, na verdade, é uma inteligência artificial. Então, assim, eu estou bem surpreso com tudo que o ChatGPT oferece. Sugiro que você também faça o teste aí no seu trabalho, aí no seu dia a dia. Legal? Muito obrigado. Mais uma vez, eu estou falando aqui da Qualipix. Entra no nosso site para conhecer as nossas soluções e até o próximo podcast. Fica com Deus, um abraço.